Segue o líder com a vitória do Bahia sobre o Palmeiras em pleno Allianz Parque. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro de Futebol com 14 pontos contra 13 da equipe alviverde. O Flamengo há 5 jogos não toma gol. E como produz, ou pelo menos como produziu ofensivamente na partida contra o Corinthians. É muito importante o que aconteceu para a história do Campeonato Brasileiro de 2025, neste domingo. A vitória do Flamengo, acachapante sobre o Corinthians, sobre a qual a gente vai falar adiante neste vídeo, mas o fato de ser um Palmeiras que tem pouca criatividade, joga bolas sobre a área e perde para o Bahia no finalzinho, nos acréscimos, em pleno Allianz Parque. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e vai falar sobre essa sexta rodada que foi excepcional para o time do Flamengo, que está invicto no Campeonato Brasileiro, diferentemente do Palmeiras. O Flamengo tem 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates na liderança com 14 pontos. E que liderança que o Flamengo assume ao derrotar o Corinthians de forma acachapante no Maracanã por 4-0 com um show de Pedro e Arrascaeta. Aliás, quase que o Pedro marca um gol de placa no Maracanã, não fosse a defesa do péssimo goleiro Hugo Souza, que mais uma vez entregou a rapadura e não é goleiro para ser titular de seleção brasileira. Eu vejo o Hugo como um goleiro, eu falei péssimo, não, mas um goleiro irregular, que alterna grandes defesas e más apresentações, como aconteceu de fato hoje no Maracanã. Este vídeo tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades no mercado, em todo o mercado de bets. Lembrando que nesta segunda-feira tem Série B, com o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o Goiás. Tem campeonato italiano, tá pegando fogo, a Lazio vai pegar o Parma. Lembrando que o Napoli assumiu a liderança depois do tropeço da Inter de Milão contra a Roma e o Napoli venceu o Torino neste domingo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Mas retomando o assunto Flamengo, que é o mais importante por aqui. O Flamengo teve uma atuação de gala no Maracanã e o Palmeiras perdeu para o Bahia. Veja, é um Palmeiras que só fica cruzando bolas sobre a área, faz alterações o técnico Abel Ferreira, é um Palmeiras que gastou 25 milhões de euros na contratação mais cara da história do futebol brasileiro para trazer o Vitor Roque. O Vitor Roque ainda não marcou gols. E o Flaco Lopes, que era o centroavante anteriormente do time do Palmeiras, segue sendo o centroavante da equipe do Palmeiras. Reclamavam da ausência de um 9. Chega o Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira não o coloca para jogar. Por quê? Porque ele não funciona nesse sistema de cruzamentos sobre a área. Ele é pequenininho, né? Então não é. Quando o Abel Ferreira fala, como disse em uma entrevista coletiva após uns jogos aí do Palmeiras, que 80% dos gols saem em bolas cruzadas sobre a área, claramente ele está falando que o Vitor Roque não serve para o time dele. Voltando a falar sobre o Flamengo, que vitória sobre o Corinthians. O Corinthians não soube lidar com a principal virtude do time do Flamengo, que é a marcação na saída de bola do adversário, né? A gente vê, por exemplo, um Flamengo que marca bastante de forma implacável na saída de bola do adversário. Muito corintiano está reclamando daquele pênalti em cima do Arrascaeta. Se foi pênalti ou não, isso é irrelevante, ou deveria ser irrelevante no contexto, olhando todo, né? Fato é que o Flamengo
foi muito superior do que o Corinthians. O abismo é muito grande entre Flamengo e Corinthians, né? Na live que eu fiz até havia companheiros lembrando do que aconteceu há 10 anos no Maracanã, quando o Corinthians fez 3-0 no Flamengo e ainda tocou hino do Corinthians no sistema de som do Maracanã. Um absurdo aquilo que aconteceu. 10 anos depois, o Flamengo mete 4 no Corinthians porque tirou o pé. Era para ter sido demais. Teve bola na trave, teve Pedro perdendo gol, teve Pedro dando de calcanhar ali quando a bola estava para ele chutar. Ele deu um passe de calcanhar, a tentativa era um passe de calcanhar para o Arrascaeta. Então foi um Flamengo absolutamente dominante, jogando num 4-2-3-1. É importante a gente aferir isso, né? Um time que jogava com os dois volantes, aliás, como jogaram Pulgar e De La Cruz, à frente dos zagueiros, por um lado Gerson, por outro lado Everton Cebolinha, Arrascaeta centralizado e o Pedro na frente, sendo que o Arrascaeta tinha a prerrogativa da movimentação por todo o campo. Que partida do Arrascaeta também, que partida do Pedro, que quase marca um gol de placa, não fosse, como eu disse anteriormente, a defesa do irregular Hugo, que é capaz de fazer uma defesa daquela e falhar bizonhamente, melhor dizendo, no lance do terceiro gol do Flamengo ao tentar sair jogando pelo meio, coisa que ele não sabe fazer, coisa que os flamenguistas já viram por muitas vezes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2020, quando o Flamengo é também eliminado por causa daquele lance em que ele tenta driblar o Brenner na pequena área, perde a bola e aí sai o gol do São Paulo. O Hugo é um goleiro muito irregular. Ele não pode ser considerado um goleiro top de linha, na minha opinião, justamente por causa disso. Porque ele é muito irregular. Ele alterna grandes defesas a micos que ele paga, como esse que ele pagou no lance do gol do Pedro, do terceiro gol do Flamengo. Ele recebe a bola e tem o mérito do Felipe Luiz nesse lance, né? Quando o Felipe Luiz adianta mais uma vez a marcação e o Flamengo tem um jogador, que é o Pedro, marcando o Ranieri, no encaixe individual com o jogador do Corinthians. O abismo é muito grande, o Flamengo tem 15 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro, é muita coisa, 10 deles em 2 jogos, contra Juventude e Corinthians. A questão é, o Flamengo precisa manter esse nível de mobilização e concentração para o restante das rodadas. Para o restante das rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é mais time do que os outros 19 que disputam o Campeonato Brasileiro. O Flamengo é mais bem treinado do que os outros 19 times que disputam o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem que abrir mão da Copa do Brasil para esse jogo contra o Botafogo, na Paraíba, em São Luís, que não mande os titulares, deixe para jogar com os titulares contra o Cruzeiro, fora de casa, que é um jogo complicadíssimo às 6h30 da tarde do próximo domingo. Que seja assim, que o Flamengo jogue assim contra o Cruzeiro, com o que tem de melhor. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.